Everton Souza Soares, ou como o Brasil aprendeu a chamar, Cebolinha, um jogador que surgiu como raio no futebol brasileiro. Dribles curtos, explosão, coragem. Um ponta que parecia jogar com um botão secreto de velocidade no controle. E a história dele é especial porque não é só sobre o que ele foi, é sobre o que ele poderia ter se tornado, se o corpo tivesse permitido. Onde tudo começou. Everton nasceu no Ceará, mas foi no Grêmio que o mundo realmente o conheceu. Ele chegou ainda jovem, foi crescendo dentro do clube até virar protagonista. No começo, era promessa. Depois virou craque no Grêmio. O Brasil aos seus pés. No Grêmio, Cebolinha viveu o seu capítulo mais brilhante. Foi ali que ele se transformou em um dos pontas mais temidos do país. Títulos pelo Grêmio: Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Campeonato Gaúcho, várias edições, e não eram títulos com ele escondido no elenco. Everton decidia. Gols e momentos importantes. Ele marcou gols em mata-mata, infernizou defesas sul-americanas e foi peça fundamental na era vencedora do Grêmio. Na Libertadores, era aquele tipo de jogador que recebia na ponta e o estádio inteiro já levantava. Na Seleção Brasileira A, conquistou Copa América 2019. Sendo muito importante e protagonista, artilheiro do Brasil no torneio. Cebolinha cresceu na competição e marcou 3 gols, sendo um na final contra o Peru, garantindo o título para o Brasil no Maracanã. No fim, foi eleito o melhor jogador da Copa América. Naquele momento, parecia inevitável. Everton Cebolinha estava pronto para dominar a Europa e se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Em 2020, ele foi para o Benfica, carregando expectativa enorme. A chegada de Everton Cebolinha ao Benfica em agosto de 2020 foi cercada de expectativa. O brasileiro, contudo, não correspondeu com a camisa dos encarnados nos últimos anos, alternando bons e maus momentos nos 95 jogos que disputou. As razões para Cebolinha não ter sido mais consistente no Benfica são várias, segundo os jornalistas Norberto Lopes e André Zeferino, dos jornais Notícias e Record, do Portugal, respectivamente. No primeiro ano, teve dificuldades de se adaptar ao futebol europeu, muito mais exigente do ponto de vista físico e tático. Além disso, nesse ano, o Benfica teve vários surtos de Covid-19, o que também condicionou a integração do jogador, avaliou Norberto Lopes. Possivelmente o maior motivo para o pouco rendimento apresentado por Everton tenha sido essas elevadas expectativas criadas sobre o seu potencial, explicou o jornalista André Zeferino. Em 2020, Everton foi contratado pelo Benfica por 20 milhões de euros a pedido de Jorge Jesus. Pelo clube português, o jogador passou por altos e baixos. Na última temporada, Cebolinha participou de 47 dos 55 jogos dos encarnados, marcando 7 gols e dando 7 assistências. Após a troca no comando técnico, Roger Schmidt avisou à diretoria que não contaria com o atacante em 2022-23. Abrindo espaço para que o Flamengo pudesse negociar a volta ao Brasil. O jogador de 26 anos, que se destacou muito com a camisa do Grêmio, volta ao Brasil após 2 temporadas no Benfica. Para fechar o negócio, que era um sonho antigo do clube, o Flamengo topou pagar 13,5 milhões de euros, cerca de 72,49 milhões de reais, de forma parcelada. Everton Cebolinha fez sua estreia pelo Flamengo na vitória por 4-0 sobre o Juventude, quarta-feira, em Brasília. Ele entrou no intervalo com o jogo já 3-0 e deu a assistência para o 4º gol, marcado por Lázaro. Teve tempo ainda para dribles e um quase gol. Parecia que seria um início promissor, com a torcida começando a ficar iludida com o jogador. Só que veio a primeira lesão pelo Flamengo. No dia 24/2/2025, Cebolinha tem lesão detectada na coxa e vira desfalque no Flamengo. E assim começou a sequência de lesões de Cebolinha, e cada mais perdendo sequência ao longo da temporada. E se não fossem as lesões? Aqui entra o grande "e se" da carreira de Everton, porque jogadores como ele vivem de explosão, arranque, confiança física. Sem as interrupções, Cebolinha poderia ter chegado ao nível dos maiores pontas brasileiros da geração. O talento estava todo ali. O futebol também. Faltou apenas continuidade. Hoje, Everton joga no Flamengo.
tentando escrever um novo capítulo. Num elenco com grandes nomes, ele busca recuperar ritmo e mostrar de novo aquele jogador que encantou o continente, porque o futebol ainda mora nele. E às vezes, tudo que um craque precisa é de tempo e saúde para a história voltar a andar. Everton Cebolinha já conquistou títulos, já foi o melhor da América, já brilhou na seleção. Mas fica a pergunta, até onde ele teria chegado sem as lesões? Ainda dá tempo de ver o Cebolinha no auge mais uma vez? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal para mais histórias de jogadores que marcaram o futebol.